Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Clínico Geral, o podcast que mais alegra as famílias brasileiras. Eu sou o Kevin, o apresentador da noite, e eu tô aqui com ele, Maurício. Pode se apresentar, Maurício. Muito boa noite, né? Então, você já viu que começou agitado, né? Sabe por quê, Kevin? Por quê? Que é carnaval, né? Carnaval. E hoje eu vim, você sabe pra onde que eu vim, Kevin? Eu vim pro lugar especial pra Curitiba, Kevin, pra Curitiba, que lá ia ter aquela Zumbi Walk. Zumbi Conhece Walk. Zumbi Walk? Zumbi Os Walk, ouvintes conhecem deles. conheço. Sempre passa no jornal, Aqui né? em São Paulo tem um Zumbi Walk 24 horas. Todos os dias do ano. Todos os dias. Todos os dias do ano, sabia dessa? Em certas ruas, né? Eu vi Em que eles certas ficam numa ruas. esquina, andam em conglomerados, né? Andam em conglomerados procurando a sua alimentação diária, né? Que eles se alimentam de Sim. químicos. É. Mas e aqui então na Zumbi Walk, eu encontrei com alguém muito peculiar. Que é Quem? do você adivinhar quem que eu encontrei aqui. Ah, não sei. O Rooney. O jogador. Rooney, jogador. Encontrei com o grande ratinho, Kevin. Porra. Ah! Tipo, pouquíssimas pessoas sabem que ele é do Paraná, né? Ele veio pra Zumbi Walk. O Carlos Massa, né? Carlos Massa Júnior também é um grande deputado, prefeito, não sei o que ele é daqui do Paraná, né? Sim. Mas eu queria. Foi isso, então mandar eu ganhei um beijo dele, né? Eu que geralmente dou beijo, né? Ele me deu um beijo. Sim, Queria todo só final de passar essa episódio, né? Você informação. você que manda um beijo, né? Recebeu um Sim, beijo do ratinho. recebi um beijo do ratinho. Uhum. Isso Então, daí é queria só brincadeira, mano. Isso passar a aí. informação, né? Passar a informação que hoje é clima de carnaval, né? O episódio de hoje. Clima de carnaval, clima de assanhação, então, Maurício. Clima de Sim. assanhação, né? Clima de... O que é o carnaval, Maurício? Eu queria que você compreendesse o que é o carnaval, né? O Brasil já está com esse espírito de carnaval. Muito se fala do espírito natalino, né? Mas pouco se fala do espírito de carnaval. Sim, porque me corrija se eu estiver errado, né? Mas eu acho que no mundo inteiro tem carnaval, né? Não é só no Brasil. Ou será que não? Não. A data, pelo menos. Mas eu diria assim, que aqui no Brasil é uma coisa especial. É uma coisa especial. Tem uma série na Amazon de carnaval, aquele Carnival Row lá, já assistiu? Carnival Row? Não, nunca assisti, graças a Deus. Tô bem ainda. Mas o que eu tava falando aqui, Maurício, é que todo o país se sente tomado por esse espírito. E coisas acontecem. Não sei se você percebeu, mas coisas acontecem. Sim, É mulher traindo o vizinho. Né? Por quê? Porque é o clima do carnaval. E completamente. Não, que quando as pessoas são tomadas por espíritos, né? Você já assistiu aquele O Exorcista? O Exorcista. Aquele filme antigo, né? É o carnaval. Inclusive, pra mim é aquilo, né? Quando o cara é tomado por um espírito, é aquilo do carnaval. que eu vi na minha cabeça. Aquele espírito lá era um espírito do carnaval, inclusive. Não sei se você sabia. Aquele espírito lá era o espírito do carnaval, inclusive. Pegou ela ali e ela começou a vomitar, né? Porque esse é o espírito do carnaval. É o vomito. O vomito. No meio das ruas. É tanta Itaipava, né? Tanta skin cariol às 10 da manhã. Cristal. Cerveja cristal. Né? Às 10 da manhã, exatamente, que você vê as pessoas ali, né, completamente bodadas com esse líquido, esse manjar dos deuses, que é a cerveja cristal, e as pessoas acabam cometendo esse tipo de atrocidade, não de atrocidade, né, mas de efeito natural do corpo, né, é uma expressão natural. É aquela primeira lei de Newton, né? Ação e reação. Ação e reação, exatamente, Maurício. Ação e reação. O carnaval, então, aí, provando a lei de Newton, né? Mais uma lei de Newton aí, que é ação e reação. Eu nunca vi essa lei de Newton. E muitos cientistas, né? Tentam refutar, né? Assim como Einstein, a teoria da relatividade, tentam há anos achar um defeito nela, né? Mas aqui o próprio carnaval. Lei de Newton, que como que fala? Pessoa que escreve lei.
É o jurídico, né? Mais preguiçoso de toda a Terra, né? Toda a história da humanidade. O cara escreveu quantas leis, Maurício? 3 leis. Só 3 leis. São 3 leis dele ali que não fazem o menor sentido, né? As leis dele são tão burras, as leis de Newton são tão burras, que nem são leis, assim. São coisas que já aconteciam antes dele falar que era lei, sabe? Você nem precisa falar. É tipo eu chegar hoje, por exemplo, e falar que tá proibido assalto. Já foi proibido assalto há muito tempo, Maurício. Sim. Entendeu? Proibido assalto há muito tempo, sabe? Aí o cara chega e fala assim, a gravidade já tinha sido criada antes, o Newton. A inércia já tinha... É porque ele mora na Europa, Kevin. Então ninguém deu um tabefe na cara dele, né? Pra ele perceber que se alguém faz uma ação, né? A cara dele, um tapa na tua cara é a mesma coisa que você dar uma cabeçada na mão do cara, né? Ele era uma criança muito... foi muito... Mimada, exatamente. O pai e mãe nunca deram não pra ele, pro Newton. Isaac Newton. Ele sempre teve tudo de mão beijada, e aí um dia ele falou, não, então eu vou criar essas 3 leis que sempre existiram. São leis que sempre existiram. E hoje a gente fica nessa de, e nós estamos respeitando as leis de Newton? Nós não estamos respeitando a lei de Newton, nós estamos respeitando a lei de Deus, Maurício. A lei de Deus. Foi ele que criou essas leis aí. E só que a gente muda o nome pra lei de Newton. Mas enfim, podcast cristão hoje em dia, no dia do carnaval, né? É que o carnaval também fala isso, né? Muita religião, né? Religião africana, umbanda, candomblé. Com certeza. Todas elas... que até tem um carro, Kevin. O ouvinte que perdoe o Kevin, né? Mas ele como que fala? Ávido acompanhador do carnaval, né? Ávido acompanhador do carnaval. Inclusive, você vai entrar em algum tema específico do podcast já? Vou, porque... Eu posso puxar. Puxa, então. Vou puxar, então, o primeiro tema do podcast, que é o seguinte. Esse espírito carnavalesco já está possuindo as pessoas. E sabe quem que ele possuiu, Maurício? Possuiu o Péricles, que foi assaltado esses dias. Péricles, verdade. O Péricles já está completamente atolado em carnaval. Foi até mesmo assaltado na véspera, né? Na véspera de carnaval, né? Ou seja... Eu acho, Kevin, que isso daí é alguma intriga de oposição, né? Que todo mundo sabe que ele já participou de escola de samba, né? Já participou. Tenho certeza que tem alguma escola de samba, tem algum dedo, né? Tem o dedo de alguma escola de samba nisso daí. Pode ter certeza, Kevin. Eu não faço ideia. Eu não vou fazer julgamentos aqui, Maurício. Eu não vou fazer julgamentos aqui, porque essa galera aí tem advogados. Tem muito fogo no pé, né? Tem fogo muito, no pé. Exatamente. Essa galera aí, ela sabe dançar um samba muito bem. E sabe processar também muito bem. Agora, o Péricles, ele foi assaltado. Todo mundo falou sobre isso, né? O Péricles está sendo assaltado. Gente, calma que o Péricles vai comprar um outro carro, tá? Ele vai passar por levaram o cavaquinho dele agora? Não. Deus é bom ainda, né? Exatamente. Deus é justo, né? Levaram apenas o carro dele, né? Sim. Deus me livre encostar no cavaquinho do Péricles. Deus dá o frio conforme o cobertor, Maurício. Deus dá o frio conforme o cobertor. Entendeu? O Péricles precisa de um cobertorzão. Ele é uma pessoa grande. Ele precisa de um cobertorzão. E por isso que não levaram o carro dele, mas não levaram o cavaquinho. Pode ficar tranquilo, o cavaquinho dele está em casa, intacto, em segurança, tá? Segunda coisa que eu preciso falar aqui. Podem ficar tranquilo, ele vai passar por isso. Assalto é uma coisa triste. Concordo, sempre muito triste, né? O que será que isso vai passar na cabeça do Péricles? O Péricles, você olha para o Péricles, ele é uma pessoa que você quer abraçar, uma pessoa que tem muito amor para dar. Você fala, nossa, ele vai ficar traumatizado por isso. Provavelmente vai ficar traumatizado por isso. Mas eu posso falar para você que ele já passou por coisa pior e que ele vai passar por essa muito bem. Até porque ele já gravou o programa Esquenta, né, Maurício? Esquenta, né? Grande programa. Muitos ouvintes não lembram, né? Mas lá em 2015, né? Fez muito sucesso por causa da Regina Casé, né? Regina Casé. Não só por causa da Regina Casé, na verdade eu diria até que por causa de tudo ali, né? Porque aquele programa transcendia a Regina Casé, né? Passava da Regina Casé. É diferente, por exemplo, do Domingão do Faustão.
Domingão do Faustão é um Domingão do Faustão. Ou seja, é um programa do Faustão. Ele que bota a ordem na casa. Até porque quando ele saiu, você viu a desordem que aconteceu. Botaram o Luciano Huck pra coordenar o programa Domingão do Faustão. Que é também Caldeirão do Hulk, né? Que agora eu acho que mudou, mas antes... Sim. E o Esquenta, Kevin, não tem isso, não tem Regina Casé. É pro povo, né? Ele não tá exatamente. Se auto-vangloriando, né? O programa. É o Esquenta. Ele é o Esquenta, sabe? Tá quente. É isso que ele tá falando. É a única coisa que ele tá falando. Tá quente. Né? Tá quente. Uhum. Por isso que eu acho que também explicaria a quantidade de pessoas suadas naquele programa. Tanto é que foi gravado no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, que é muito quente, né? Eu diria até que ninguém consegue explicar exatamente o que é. Nós estamos aqui, obviamente, tentando, né? Pensando o que é o Esquenta, né? Mas poucas pessoas conseguiriam explicar o que é o Esquenta, né? Muito se fala aí de o que é a essência do homem, né? O que é o homem? Da onde viemos? Para onde iremos, Maurício? Se Deus existe? Deus existe? Então explica o programa Esquenta para mim, né? Coisas assim, questões mundanas, assim. Mas pouco se pergunta o que era o programa Esquenta. Era um delírio? Ou não? Era mais do que isso? Eu diria que é mais do que isso. Eu diria que o programa Esquenta era uma força da natureza. Era uma força da natureza. Era o homem em seu estado mais natural. Né? Sem dinheiro, porque era passado, inclusive, na TV aberta, né? Ou seja, sem dinheiro. A maior parte das pessoas que assistiam o programa Esquenta provavelmente não tinham a oportunidade de assistir outra coisa, nem sabiam que existia outra coisa. Não tinha uma Smart TV 4K, né? Sim, porque se tivesse uma Smart TV 4K, provavelmente ela não estaria nessas condições. A pessoa estava em condições de programa Esquenta. É uma coisa muito específica, né? As pessoas falam, em condição de miséria, não era condição de miséria, era uma condição de programa Esquenta, que era aquela condição que depois da miséria. Sim, situação análoga a Esquenta, né? Programa Esquenta. Situação análoga ao programa Esquenta, que é tipo, é o próximo passo. Você conseguir um micro-ondas e uma TVzinha, você está numa situação análoga ao programa Esquenta, né? E que você já pode assistir o programa Esquenta, né? Então, assim, é o homem em seu estado mais natural. É uma beleza, é uma coisa que não se explica. E pouco se fala disso, né? Pouco se fala disso. Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros Filho. Cadê esses grandes intelectuais do Brasil explicando uma coisa dessa? Não explicaram, Eles né? tentam, né, explicar a natureza humana, né? Mas não falam desse programa, né? Onde que é o ser humano no estado mais primitivo. Que tem, né, do jeito que veio ao mundo. Do jeito que veio ao mundo. Exatamente. É uma coisa artística. Tá? A gente não tá falando aqui, isso é uma crítica? De maneira alguma. Isso é uma coisa artística. É uma coisa artística. Isso é arte. Pura e simples arte, Maurício. Né? Então, assim, vamos dar continuidade, então, à explicação do assalto do Péricles, porque a gente analisou esse assalto, né, Maurício? Sim, o que eu quero dizer também é que você já falou, ele vai passar, né? Eu acho que como ele é um grande artista, né, renomado, sim, eu digo que ele já passou, Kevin, já passou e já tá escrevendo música. Já, não, mas antes de a gente entrar nesse assunto, Maurício, vamos analisar primeiro o assalto em si. Sabe? Sim, o assalto também. em si. Porque então entra aqui o mini análise clínico-analisa, né? Não. O mini clínico-análise assalto do Péricles. Análise clínica do assalto do Péricles. O que aconteceu? Foi o assalto mais tranquilo do mundo. Porque o Péricles, ele é um cara gente boa. Ele não sabe dizer não. Ele é um cara que se pede um favor pra ele faz. Sabe? A quantidade de pessoas... Porque o Péricles, ele veio de baixo. Ele veio das classes mais populares. Né? Ele veio daqui, da onde nós estamos, Maurício. Nós dois aqui, das classes mais populares.
É gente como a gente, né? Ele é gente como a gente. Ele é vai Corinthians. Ele é. Não sei se ele corte pro Corinthians, mas mesmo se você não torcer pro Corinthians, se você veio das classes mais populares, nós estamos aqui te colocando no grupo Vai Corinthians. Porque Karl Marx dividia a sociedade entre burgueses e Corintianos. vai Corinthians, né? Vai Corinthians. Ou seja, ou você faz parte dos burgueses, ou você faz parte da classe do Vai Corinthians. E nós aqui do podcast, juntamente com Regina Casé, com Péricles do Exalta Samba e diversas outras pessoas que vieram de baixo, né? Viemos da classe Vai Corinthians, pertencemos à classe do Vai Corinthians. E o Péricles, ele é um cara muito gente boa, ele é aquele cara carismático do pagode, e ele não sabe falar um não. O cara chegou pra ele não nem precisou pedir muito, tipo, parou tudo, ele já levantou a mão. O Péricles já levantou a mão. Parecia que ele já sabia, né, o que fazer. E já sabia exatamente o que fazer. Ele já sabia tudo o que tinha que fazer. Esse cara, ele precisa muito mais desse carro do que eu. Olha esse moletom desse cara. Ele tá de moletom. Eu vou deixar ele. Quando você vê um cara de moletom, eu até diria pra nossa cara audiência, se você viu um cara de moletom, dê o seu carro pra ele. Dê o seu carro pra ele amanhã. Hoje, na verdade. Viu o cara de moletom, fala, puxa, esse cara bateu no coração, pegou. Não precisa sempre dar, né? Não precisa você sempre dar o carro pra um cara de moletom. Mas. Sim, se você não quiser dar, né? Você finge que derrubou a chave no chão, sim, na frente dele e vai embora, assim. Sim, como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Porque é um cara que tá precisando, galera. Sabe? No meio da semana. Tudo bem, você fala assim, mas de vez em quando dá pra usar moletom estando bem. Tudo bem, eu concordo. Mas no meio da semana, sabe? Em pré-carnaval, véspera de carnaval, naquele horário. Aquele horário é um horário de pico. Horário de muita movimentação. Aquele lugar, né? Aquele lugar, exatamente. Você acha que ele tava bem? Não tava bem. É um cara que não tava bem. Então, assim, vi uma pessoa nessas condições de moletom, no final da tarde, pô, dê o seu carro pra essa pessoa, sabe? Ela tá precisando mais. E foi isso que o Péricles fez. Ele viu uma pessoa de moletom e falou, nem vou pensar duas vezes, toma meu carro. Sai. Ele ajudou. O Péricles, na cabeça do Péricles, eu imagino que ele até ajudou ali a família dele sair do carro. Cara, sai do carro, deixa ele. Né? Ele não falou nada. Você pode perceber que ele nem falou nada. O Péricles, eu acho que a família não tava no carro. Ou será que tava? Não faço ideia, mas mas se tivesse, o Péricles ia tirar ela. Uhum. Ia tirar. Mas você vê depois que ele puxa a filha e fala, tá vendo ali, filha? Aquele homem, garanto que ele nunca andou de carro. E você, com a tua idade, você tem 10 anos, quantas vezes você já andou de carro, né? Hoje nós vamos a pé, filha. Entendeu? E essa foi a lição que o Péricles deu. Sim. E foi uma lição, assim, que eu posso falar pra você, foi muito bem aproveitada pelas crianças dele. Tenho certeza que no futuro elas nunca mais vão querer andar a pé e vão ser viciadas em comprar carro. A primeira coisa que ela vai ganhar dinheiro com o dinheiro dela, ela vai se guardar para comprar um carro. Então, assim, ensinou a economizar dinheiro, né? A criança percebeu quão ruim é estar andando a pé em distâncias muito grandes e percebeu, meu Deus do céu, que inferno. Agora, o Péricles, Maurício, você percebe que isso que a gente tá falando aqui é real? Por quê? Porque em momento algum ele soltou a voz, ele falou, sabe, alguma coisa. Ele só levantou a mão e falou, putz, o cara tá precisando do carro. Se eu falar que eu sou o Péricles, ele não vai querer me assaltar. Uhum. O Péricles queria isso. Ele falou, putz, se eu falar que eu sou o Péricles, ele não vai mais me assaltar. Então o que ele fez? Ele nem falou nada. Porque se ele falar ali, porque se eu fosse o Péricles, por exemplo, não quero ser assaltado, o que eu vou fazer? Se eu largar o freio... O cara vai falar assim, porra, é o Péricles, cara. Nossa, cara, é o Péricles. Pô, tira uma foto comigo, não sei o que, tal. Desculpa aí. Ia assaltar teu carro, não vou assaltar mais. Sim, e aqui no Brasil tem essa questão de humildade, né? Então ninguém gosta de dar essa carteirada, né? Tá aqui, ó, eu sou o Péricles. E começa a cantar, né? É devagar. É devagar, então, devagarinho.
Puta. Ou aquela. Brincadeira tem hora. Essa é um samba, não é dele, mas ele poderia mandar também. Brincadeira tem hora. Sim, uma Brincadeira. coisa interessante é que todo mundo canta a música de todo mundo. Né? Exatamente. É porque é aquela coisa. Ninguém tem essa vontade de dar a carteirada. Foi você que fez essa música? Putz, e agora o que eu faço? Não, Sim, é igual aquela a piada do porque a galinha atravessou a rua, né? Quem é que fez? Ninguém sabe quem é que fez essa piada. Exatamente. Só existe. É da natureza humana. Os pagodes são assim. Ninguém consegue falar não também, né? Porque todo mundo é muito legal, um amigo do outro. Fala, posso cantar essa música também? Pode. Sabe? E cantam. Então, assim, o Périx poderia ter mandado uma dessa, brincadeira, e não seria assaltado, né? Mas, obviamente, a gente sabe como que é o Péricles. Ele fez tudo isso. Maurício. Mas no fundo, ele se sentiu muito mal. Por quê? Porque agora ele vai ter que comprar outro carro. Vai. E, na verdade, hoje cedo, né? A gente tá recém, né? É recente, então daqui a 3 anos vai estar super datado esse episódio, né? Talvez daqui a 3 anos nem exista mais carnaval, né? Vai saber. Então é importante a gente explicar quem é o Péricles para as pessoas do futuro, certo? Sim, eu queria dizer primeiro que eles já encontraram o carro, só que ele tá completamente pelado. Eles tiraram até a forração onde você pisa, no chão, né? Não sei se você chegou a ver. Só sim, ficou a carroceria. Eu cheguei a ver isso aqui. Que ele vai ganhar. O carro foi completamente destruído, Maurício. O carro foi completamente destruído, por quê? Porque o carro não era do cara, né? Mas foi destruído com zelo, né? É importante frisar que foi com cuidado, não tem um arranhado no carro. Não tem um arranhado no carro. Foi a melhor desmanche que eu já vi. Os caras são bons. Os caras são bons. Você pode falar o que quiser, mas são bons. E o Maurício já viu muito desmanche. Já vi. Já viu muito desmanche. Tem uma coisa que o Maurício entende, é desmanche. O que esse rapaz já desmanchou de carro? Né, Maurício? Que já desmanchou de carro? Ele desmancha o próprio carro de brincadeira. Desmancha e monta, né, Maurício? Sim, tem até jogo de desmanchar carro, Kevin. Desmanchar carro, que é isso. É um passatempo de vez em quando. É um esporte, né, eu diria, Maurício. Desmanchar carro é esporte? Eu acho que sim, né? Porque tem vários fatores envolvidos, né? Uma é o fator dinheiro, né? Sim. Quanto mais caro for o equipamento, né? Mais fácil de ser considerado um esporte, né? Por exemplo, o tênis é o quê? É esporte de rico. Por quê? Porque é caro. Exatamente. Então, desmanche. Quanto você acha que é uma chave para você tirar o para-brisa de um carro? Fortuna, Kevin. Uma fortuna. Mas então, eu digo para você que desmanchar carro até aceito. Deveria estar nas Olimpíadas, inclusive, né? Um desmanche de carro. Porque isso daí, meu amigo, um desmanche bem feito, meu amigo, ó, você vai encontrar... Não tem competição de cozinha, né? Quem é que faz um estrogonofe mais rápido? Você vai lá, tem que matar a galinha, depenar a galinha, desmembrar tudo, cortar tudo antes de fazer o estrogonofe de frango. Mas por que não pode ter de carro? Sim, com certeza, concordo com você. Mas enfim, provavelmente a gente vai ter que explicar então para as gerações futuras quem foi Péricles do Exalta Samba. Péricles foi um grande homem. Ele basicamente foi o rei do Brasil, tá? É isso. Agora, já explicado para as próximas gerações, né, quem foi Péricles, rei do Brasil, vamos falar agora do pós-assalto. Porque durante o assalto a gente viu que o Péricles ele se sujeitou, né? Uhum. Se deixou levar pelo assalto. Que é uma coisa que acontece. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa disso. Você disse que ele ficou com raiva depois? Qual que foi a palavra que você usou mesmo? Tristeza, né? Tristeza. Sim. Tristeza. Ficou triste. É que eles falam que tem aquelas etapas, né, do arrependimento, daí tem a do luto, né? As etapas do luto. Tem o arrependimento, tem a negação, tem
o cara começa a dar risada, sei lá, né? Sim, a última etapa do luto, a penúltima etapa do luto é a pior, Maurício. A penúltima etapa do luto é a pior. Sabe qual é? Não sei, Kevin. A pessoa começa a ouvir a banda Calypso. Mas depois melhora, depois a pessoa aceita. A pessoa ainda não surge e falou, meu Deus, eu não quero mais. E bota pra... Alexa, toca banda Calypso. Aí, this is banda Calypso. E começa a pessoa fazendo loucuras, né, contra a própria vida. Mas, enfim, o Péricles, nesse exato momento, já passou por todas as etapas do luto e criou uma... aparentemente, ele fez uma música, né, Maurício? Fez. Uma letra muito bonita, diga-se de passagem, né? Passagem, como tudo na vida, né? Tudo é de passagem. Né? Eu diria até que a passagem, igual você tá falando aí, vem muito a calhar, porque provavelmente o Péricles vai começar agora a ter que ir atrás de passagem de ônibus, né? Passagem de ônibus, né? Ou vai ter que passagem de passagem, né? Passagem. Que ele vai estar andando assim na rua, não vai conseguir passar, vai ter que pedir passagem pros outros, né? Porque ele não costuma andar na rua, né? E as ruas do Rio de Janeiro são estreitas. Sim. E ele é um cara que tá muito acostumado com a passagem de som, né, Maurício? Durante os shows. Então, ele vai se adaptar muito bem a isso. Mas vamos falar então da música, Maurício? Vamos, então, essa música aqui, que ele chamou de Final de Tarde, né? Pô, Final de Tarde. Que nome, né? Que nome a não ser Final de Tarde, né? Exatamente. Que com certeza vai ficar marcado, né? Pro resto da vida. Tudo a ver com assalto. Exatamente tudo a ver com assalto, que foi no final da tarde, né? Final da tarde, os assaltos, Kevin, estatisticamente, ocorre na final da tarde. Então, então as pessoas são burras de sair no final da tarde, né? Que a final da tarde, né, lá entre as 6 horas, né, 7h30, ali, né, e muita gente tá saindo do trabalho, ou tá saindo da academia, né, saindo da academia com o celularzão no braço, já viu? Aquele pessoal que vai correr com o celular no braço? Sim. Né, que lá pro ladrão, ele não faz nem esforço. Sim, concordo com você. Não faz nem esforço. Ali tá pedindo, né? Tá pedindo. Isso não é nem assalto, sim. Então. Final de tarde não deve ser nem assalto, isso aí. Isso aí é... Sim, isso é dissimulação, Kevin. É caridade. É caridade o nome disso. Não, cara, é dissimulado. Ele... aqui, ó, achei um celular aqui, ó. Será que você não quer? Não. O cara não quer dar o celular pro cara. Ele fala, será que você não quer? A história do carro, né? Você não quer de derrubar a chave no chão, né? Será que você não quer o celular? Não, você tá precisando, você vende, compra alguma coisa pra você. Eu tenho... Enfim. Você já tem uma história assim, né? Eu já contei aqui diversas vezes, mas eu vou contar mais uma vez. Maurício, uma vez... É uma história que só quem é ouvinte muito antigo sabe. Maurício, uma vez, eu não precisa contar não, Maurício. Eu conto pra você. Maurício, uma vez, foi assaltado. Ele viu uma pessoa andando assim na frente dele, assim, na rua, e ele tava indo pra escola. Aí o Maurício falou, putz, é aquele amigo meu. Uma pessoa muito parecida com o amigo, falou assim, vou lá conversar com ele. E aí nisso correu atrás do cara, bateu a mão no ombro aqui, ó, pegou a mão no ombro aqui, ô, Joãozinho. Aí o Joãozinho virou a cara pro Maurício. Não era o Joãozinho. Era uma outra pessoa que era meio parecida, mas não era o Joãozinho. Aí ficou um clima de merda. O Maurício olhando pra cara do Joãozinho, o Joãozinho olhando pra cara do Maurício. E aquele clima de merda, ninguém sabendo o que fazer. Aí o Joãozinho querendo ir embora ali, né? Teve que anunciar um assalto e roubou o celular do Maurício. Pra quebrar esse clima de bosta que tava Quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo, Maurício. Pra quebrar o gelo. Inclusive a dica, né? A dica é, tá numa situação ruim, anuncia um assalto. Tô meio envergonhado. Anuncia um assalto. Tome iniciativa, né? Sempre seja o primeiro a tomar iniciativa. Sim, sempre seja o primeiro a anunciar um assalto. E tô, inclusive, até com medo, né? Porque o medo é esse, né? Eu tenho muito medo de ser assaltado. Então assalta primeiro.
Você nunca vai ver um assaltante sendo assaltado. Nunca vi, Maurício. Nunca vi um assaltante sendo assaltado. Né? Numa rua, eu acho que existem uma quantidade de assaltantes, limites por rua. Deus fez isso no sistema do mundo, tá ligado? Numa rua tem uma quantidade de assaltantes limites. Então, assim, você tá com medo de ser assaltado? Assalta. É tipo um imã, né? Tem a parte positiva, assim, se você colocar 2 ímãs com a parte positiva, eles se repelem. Tentar encostar eles vão se repelir, né? Exatamente, 2 assaltantes juntos, você pega 2 assaltantes, pega um assaltante aqui, um assaltante na mão... Imagina que eu tô um assaltante na mão direita e outro assaltante na mão esquerda. E aí eu tento botar aqui, os 2 eles saem correndo um pra cada lado. E a polícia não consegue pegar nenhum nem outro. É a natureza, né? A natureza funciona do micro ao macro, né? Do micro ao macro, a natureza é linda. Fica a frase aí, né? Podcast, algumas pessoas aí, inclusive fãs do podcast aí, ficam mandando aí nas redes sociais de vez em quando pra gente, né, Maurício? Frases do podcast. Tá mais uma aí pra vocês, feita agora, do micro ao macro, a natureza é linda. 2 assaltantes se repelem. Bom, mas vamos pra música então, Maurício? Final de tarde? Vamos, então, ó. A questão do Péricles, né, de pós-luto. Como que é? Não tem nome de música de funeral, né? Fúnebre. Música fúnebre. É, porque pro carro é música fúnebre, né? Final de tarde, então, aqui, ó. Eu não tô legal, essa noite quase não dormi. Tá custando pra ficha cair, que você não vai voltar pra mim. No início dessa música, Eu Não Tô Legal, quando você vê o Péricles falando Eu Não Tô Legal, a primeira coisa que você pensa é gastrite, né? Mas não, ele logo muda a nossa perspectiva básica, né, do que a gente estava acreditando que era, né? Que era uma gastrite. Péricles está com gastrite. Mas não. Essa noite quase não dormi. É gastrite mesmo, cara. Essa é gastrite. Gastrite de noite ataca. Não sei se quem tem gastrite aí sabe, né? Eu tenho gastrite de vez em quando, não é uma coisa tão forte assim, mas eu tenho. E realmente de noite dá uma atacada. Tá custando pra ficha cair. Putz, ele tá custando pra ficha pra cair porque que não vai conseguir comer mais... de camarão, né? Que não vai mais poder comer camarão, não vai poder mais tomar café, não vai poder mais fazer esse tipo de coisa, putz. Tá custando pra ficha cair, né? Deixa ele pensa assim, né? Pô, que comeu? Comi pinhão, comi nega maluca, comi empadão de palmito, comi pastel de camarão, comi coxinha de catupiry, né? Putz, caraca, né? É possível. Pizza com gorgonzola e aquela Coca-Cola Zero, né? Aquela Coca-Cola Zero que é... E essa Coca-Cola Zero, né, pra finalizar, porque a saúde de ninguém é de ferro, né? Então a gente tem que cuidar também com certeza, da nossa saúde, né? Que é tudo que a gente tem, né? Pensando assim, Kevin. Com certeza, com certeza. E até chegando no último estrofe, né? Quer ler pra gente lá? Não, na última estrofe ele subverte tudo isso, né? Ou seja, você tá achando que ele vai falar de gastrite, ele vai falar de problemas aí. Não, mas ele subverte tudo isso e fala o quê? Que você não vai voltar pra mim. Ou seja, o carro. Você lembra do assalto. Aí você fala... Isso é poesia, cara. É poesia, isso é poesia. Poesia. Quem não sabe brincar, não desce pro play, né, Maurício? Porque, querendo ou não, aqui ele traz aquela velha escola, né? Aquela escola de realismo. O realismo, né? Porque ele sabe que na nossa realidade de hoje em dia, né? Então ele traz esse pessimismo que ele sabe que o carro não vai voltar pra ele. Ele sabe exatamente que o carro não vai voltar pra ele, até porque já saiu notícia que o carro já foi completamente desmanchado, né? Então, assim, ele sabe que o carro não vai voltar pra ele e que tá sendo muito duro pra isso. Mas ele continua, né? Luto pra esquecer, mas é impossível não pensar. Toda hora pega o celular na esperança de nem sei o quê. Ou seja, tá toda hora ali com o celular, mostrando ansioso, vício, né? Ansioso, mostrando ansiedade.
que é uma coisa também que tem tudo a ver com gastrite, tá? Inclusive, tá, gente? Eu descobri esses dias conversando com uma psicóloga aí, né? Uma menina que tá querendo ser psicóloga, inclusive, né? Ouvinte do podcast, inclusive, salve. Mandar um salve pra essa garota aí que tá querendo ser psicóloga. Que me explicou que a ansiedade tem tudo a ver com gastrite. Então, assim, o caro amigo Péricles, né? Nosso caro amigo Péricles, ele provavelmente tem gastrite. Sim. Pois, se isso for verdade, meu estômago tá corroído já, Kevin. Porque se tem alguém que tem ansiedade, sou eu. Esse cara sou eu. Mas vamos deixar pra outro momento, né? A gente teve um episódio, né, de medicina, onde a gente falou bastante tópicos, né, da saúde. Exatamente, tópicos da saúde, que é o único episódio, né, que tem a ver com o título do podcast, né, que é Clínico Geral, né, mas e é o único que a gente fala de medicina, e a gente espera que continue sendo assim, né, sendo o único que a gente falou de medicina, pelo amor de Deus, né, ficar falando de medicina, aqui não, né, aqui não, pode ficar tranquilo, ouvinte, que aqui não existe nenhum médico, tá, não existe nenhuma pessoa formada ainda, né, não existe nenhuma pessoa formada nesse podcast. Então, pode ficar tranquilo que não existe rigor acadêmico aqui nesse podcast, graças a Deus. Pode continuar, Maurício. Você lê a próxima. Então, ele fala ali, ó. Eu quero só voltar ali, que ele fala, luto pra esquecer, mas é impossível não pensar, né? O que ele tá pensando, será? Não, isso é uma verdade, é uma verdade inata. É uma verdade inata. Ele tá pensando porque ele é um pai de família, né? Então ele tem aquilo que a gente falou, pô, a minha filha vai ter que andar de ônibus, vai ter que pegar o... Não, eu diria que será que não é isso? Não é isso, não. É impossível não pensar. É impossível não pensar mesmo, Péricles. Tá completamente certo. É obviedade. Ele falando aqui uma obviedade. É impossível não pensar. Já parou pra pensar que é impossível não pensar? O Péricles tá mostrando isso na cara da sociedade. É impossível não pensar. O que ele tá falando, né? Ele tá falando que é impossível não existir, né? Porque tem aquela velha frase, né? Se eu penso, eu logo existo. Exatamente. E é impossível não existir. Enquanto existindo, né? Enquanto a pessoa está existindo, é impossível não existir. É uma obviedade. Péricles... aí ele deixou a desejar, né? Deixou a desejar. É uma crítica à escrita do Péricles. É óbvio que é impossível não pensar, o Péricles. Por favor, né? Se bem que existem pessoas que lutam contra essa regra, tá? O Monark, por exemplo, a gente algumas vezes aparenta não estar pensando, né? Aparenta não estar pensando. Então, assim, às vezes a gente acaba duvidando dessa regra universal. A exceção da regra, né? Toda regra tem uma exceção, e a exceção da regra comprova a regra. Exatamente. E o Monark é a exceção da regra aí. Ele não pensa. Agora, lê a próxima estrofe ou quer comentar ainda sobre essa estrofe? Não, vamos continuar lá. Tento disfarçar, me engano e vou tentando acreditar. Vou tentando acreditar. Me engano e vou tentando acreditar. Tem uma poesia nisso aí, pode continuar. Meu semblante não esconde, o olhar fica distante. Rimou, hein? Você percebeu? Ele é bom nisso. Perco a fome, chego até ouvir tua voz. Olha lá. Ele tá falando do ronco do motor, tá? Deixando claro aí. É poético isso, sabe? É uma das... Não sei se é metonímia ou personificação, né? Ah, mas carro tem voz? Carro não tem voz, mas é igual, por exemplo, falar... perna da cadeira. A cadeira tem perna? Não, a cadeira não tem perna. A cadeira tem uma coisa que não tem nome, né? Mas aí também é foda, né, a língua portuguesa. Você não cria nome pra perna da cadeira, então eu vou chamar de perna de cadeira, pô. Mas enfim. E ele fala ali, chego até ouvir a sua voz. E não é metonímia, é catacrese. Catacrese, brincadeira. Também aí, né? Isso aí eu acho que nem deve falar, Maurício.
Isso aí a gente nem deve falar aqui no podcast. Isso aí nem sei se dá pra falar no YouTube uma palavra dessa aí, catacrésio. Não sei nem se é bom se a gente ficar repetindo. Acho que até importante é censurar Isso daí afasta os ouvintes, né? Coloca um pi, pelo amor de Deus, né? Coloca um pi. Você fica falando metonímia, catacrese aí, os nossos ouvintes, eles não têm essa capacidade, não. É bom a gente parar de falar isso aí. Não, pode ser que eles procurem, né? Eles ficam inteligentes e deixam de escutar, né? A gente. Também tem além de tudo isso, tem esse problema, né? Eu acredito que eles só não vão entender e vão deixar de assistir. Vou voltar a assistir Felipe Neto, mas aí, né? Rapaz, a gente tá tentando, aí tá lutando aqui contra os grandes tubarões do YouTube, né? Mas vamos continuar, Maurício. Vamos continuar agora, ó. Vamos continuar a análise ali, ó. Então, o que ele fala? Ele tenta disfarçar que nada tá acontecendo, se enganar. Ele vai tentando acreditar que vai existir um futuro melhor. Meu semblante não esconde, o olhar fica distante, né? Ou seja, ele tá falando, puta que pariu, eu vou tentar acreditar que o quê? Você percebe que ele tá completamente abalado porque ele perdeu esse carro, né? Ele perdeu uma parte de si, eu diria até, né, Maurício? Uma parte de si. Ele e o carro era quase como se fosse um só, né? E aí ele fala... Isso é muito comum em jovem, Kevin. Percebe que apesar de todos esses anos, né, ele ainda tem essa jovialidade, digamos assim, né, que é de se portar com o carro, né, que gosta de rebaixar, trocar roda, colocar som, né? Isso é coisa de jovem. Sim. Se você vê um jovem perdendo um carro, meu amigo, você vê a essência da tristeza da humanidade. Sim, o cara enforca num pé de cebolinha, né? E ele se engana, e aí no final, né? No final ali, mostrando que ele realmente está se enganando, né? Ele está realmente se enganando, Maurício. Na última frase dessa estrofe, o que ele fala? No último verso dessa estrofe, o que ele fala? Perco a fome. Ou seja, ele realmente está ali se enganando, né? Tentando acreditar, né? O semblante não está escondendo, o olhar está distante, né? Ele perdeu a fome. Perco a fome, chega até ouvir tua voz, né? Ele tá delirando, Kevin. Tá delirando. O carro não tem voz. Carro não tem voz. Péricles, carro não tem voz. Ou seja... a gente precisa aqui também continuar, né? A gente pode continuar aqui rapidinho, né? Só pra recitar, né? Na cabeça passa um filme sobre nós, a garganta dá um nó, dá vontade de gritar. Ou seja, ele não conseguiu falar nada, porque a garganta tava um nó. Deu vontade de gritar, mas não. Te implorando pra voltar, né? Tá querendo que o carro volte. No final de tarde, tudo se mistura, a saudade invade, chama por você. Mais que uma vontade, chega a ser loucura. O meu corpo arde em chamas por você. Por você, Maurício. E é isso, tá? Esse é um coisa, né? A gente já tava falando ali da estrofe onde ele fala que ele perdeu a fome. A gente sabe que realmente é o Péricles tentando se enganar. Mas indo pro segundo tema desse podcast, Maurício, você sabe quem perdeu a fome, na verdade? Quem perdeu a fome também, junto com o Péricles, perdeu a fome também. Perdeu a fome, Kevin? Sabe quem? Quem perdeu? Você não sabe quem? Gandhi. Foi o Gandhi, exatamente, Maurício. Gandhi perdeu a fome. Gandhi perdeu a fome. Quem não sabe quem é Gandhi, é um cara que um dia, lutando, né, pra conseguir, né? Quem que é o Gandhi, né? É um cara que é uma grande figura, né? Um figuraça, um ilustre, uma figura ilustre, um ícone da cultura indiana, né, Maurício? Sim, ele fez aquele filme com o Brad Pitt, né? Ele fez? Ele fez o que o Brad Pitt sobe numa montanha, fica 7 anos. Ah, não faço ideia. 7 anos no Tibete. Não faço ideia. Eu nunca vi esse filme, né? Mas o Gandhi transcende esse filme, né? O Gandhi é uma figura, eu diria, popstar, né, Maurício? Um rockstar, né? Porque tem tudo a ver com rockstar. Sim. Ele traz nele, né, a personalidade do Gandhi, traz tudo que o rock traz para as famílias, né, hoje em dia, né? Sim. É a fome. Sim, é a família. As famílias de músicos de rock, por exemplo, passam muitas dificuldades, né? Como o Gandhi também passou muitas dificuldades com a sua greve de fome. Em busca de melhorias ali
né, na sociedade, na sua cultura, né, no seu grupo cultural ali, na sua comunidade, eu diria. Né? Ele fez uma greve de fome. E ele é lembrado, né, por causa disso, né, pela greve de fome também. E pelo... Sabe o que ele fez também, Gabi? Foi. Que ele ajudou a independência contra a Inglaterra, né? Ou seja... que depois disso a Índia inteira passou numa greve espontânea de fome, né? Então, e aí o que eu digo pra você, é sempre muito valorizado, né? A greve de fome dele, né? E realmente tem que se valorizar mesmo, né? Mas eu diria que, eu vou dizer aqui que eu valorizava muito essa greve de fome, Maurício. Eu falava, o cara é foda. Porque eu não consigo, né, imaginar quão foda deve ser fazer uma greve de fome, né? Deve ser muito difícil uma coisa dessa. Deve ser muito complicado fazer uma greve de fome. Mas aí eu vi uns vídeos de comida indiana, Maurício, na internet. E aí eu dei uma desvalorizada nisso daí. Eu percebi que tudo fez sentido, né? Tudo faz sentido. Eu percebi que tudo faz sentido. Deus escreve certo por linhas tortas. Enfim, esse então é Gandhi. Né? Para quem não sabia quem é Gandhi, né? Aproveitando, fazendo uma ligação entre Gandhi e Péricles, né? Nós temos aí, então, aí um episódio, né? De quantos minutos? 50 minutos já deu aqui a gravação. Vai ter menos, porque vai ter alguns cortes, né? Mas foi um bom episódio, né, Maurício? Foi um bom episódio. Foi um muito ótimo bom. episódio, eu diria, né? Nós falamos ali do nosso Péricles, da sua gastrite, do seu assalto, do carnaval, né? Porque o carnaval já está tomando, né, o espírito do brasileiro. E quarta-feira, nós temos que pedir desculpa pelas coisas que nós fizemos durante esse carnaval. Bom, então é isso, Maurício. Quer mandar um beijo pra alguém? Vou sim, vou mandar um beijo, caro Kevin, vou mandar um beijo pro Frejá, né? Um pouco inesperado, né? Os ouvintes não esperavam por essa, mas é que o Frejá também, ele fez greve de fome. Numas músicas dele, ele fala que faz greve de fome pra ficar com uma mulher. E eu espero que tenha dado tudo certo, né? E um beijo pro Frejá, então. Boa sorte pra ele, né? Espero que tenha tudo dado certo. Exato. Então, um beijo pro Frejá, né? Então, entrando para essa lista, mais um nome para essa lista de beijados, né? Nós temos aqui nosso projeto de Hebe Camargo, que é o Maurício, né? A Hebe Camargo nos beijou uma quantidade imensa de pessoas durante a sua vida, e o Maurício aqui tá nesse mesmo caminho, né, Maurício? Sim, tá que tudo leva a crer que vai ser de muito sucesso, né? De muito sucesso, o maior beijoqueiro de todo o Paraná, né, Maurício? O maior beijoqueiro de todo o Paraná. Sim, do sul inteiro. Do sul inteiro, eu diria. Do sul inteiro. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado do episódio. E até semana que vem com mais um episódio, né, Maurício? Sim, mais um episódio semanal. Né? Semanal. Sobre o quê? Sobre o que você vai ficar na curiosidade. Vai ficar na curiosidade. Essa é uma das coisas boas, né, do nosso podcast. Cada episódio é uma coisa diferente. Sim, mas a gente não falou do terremoto, do balão chinês, do trilho que descarrilhou, né? Então exatamente. Pode ser que esse seja o prefácio, né? Como que é o prólogo desse episódio? É que tem muita coisa aí que que tudo que você falou aí, por exemplo, o balão chinês, por exemplo, né? Eles estão nos espionando, é alienígena, tudo isso eu acho que é menor do que o assalto do Péricles, né? Porque o Péricles é muito mais importante. Então, assim, nem venha reclamar, vocês não falaram do ZT. A gente não falou do ZT, porque os ZT são os ZT, meu amigo. Quando o ET compor, se eu largar o freio, se um ET chega cantando uma coisa dessa, aí eu dou atenção, Maurício. Aí eu dou atenção. Mas até lá, até o ET, o alienígena, do outro planeta, chegar aqui com um cavaquinho, tocando um pagode foda, eu acho o assalto do Péricles muito mais importante que qualquer nave espacial, Maurício. Nave espacial, né? Durante a nave espacial chegou, já chegou o disco voador.
Eu falo assim, foda-se, estou indo ver o show do Péricles, que é muito mais importante, tá bom? Espero que o ouvinte tenha compreendido uma coisa dessa, né? Espero que os alienígenas que estão nos vigiando tenham compreendido uma coisa dessa e aprendam a tocar cavaquinho, né? Aprendam algum instrumento aí. E é isso. Até semana que vem com mais um episódio do podcast Clínico Geral. Fim de papo, né? Fim de papo.